Então, promessa é dívida. Falei que a gente voltava com sociedade em conta de participação, voltamos com o quê? Sociedade em conta de participação. É isso aí. Promessa é dívida e a gente cumpre todas elas, inclusive a promessa da sua aprovação na OAB. Então, a partir de agora, a gente começa a falar de um tipo societário um pouquinho diferente. Gente, o que é a sociedade em conta de participação? É a sociedade que existem alguns sócios ocultos. Na sociedade em conta de participação, você tem aquela pessoa que quer fazer e precisa pegar dinheiro. E tem aquela pessoa que quer pagar para só receber os dividendos. Ela tem uma estrutura muito parecida com as sociedades em comandita. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 991 para depois a gente fazer o gráfico e entender o funcionamento da sociedade em conta de participação. O artigo 991 diz para a gente o seguinte: na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo. Então, o sócio ostensivo é o sócio que exerce a atividade em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. Nome individual por quê? Porque a sociedade não tem nome. Gente, se a sociedade não tem personalidade jurídica, ela também não tem como ter nome. Então, o sócio ostensivo atua em nome próprio e sob sua própria exclusiva responsabilidade. De novo, se não tem pessoa jurídica, ele iria jogar a responsabilidade para quem? Para ninguém. A responsabilidade é dele. Então, o sócio ostensivo ele atua em nome próprio e sob sua própria responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes, ou seja, o sócio oculto está lá interessado somente em receber o dinheiro. Obrigas perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante, nos termos do contrato social. Mudando aqui para a nossa lousa, nós vamos ter um sócio ostensivo, que é o sócio que trabalha, que tem a sua responsabilidade, e o investimento feito pelos sócios ocultos. Então, nós temos aqui os sócios ocultos, que são os investidores. Quando a gente fala nessas espécies de sócio, nós temos aqui o sócio ostensivo assumindo responsabilidade pela atividade, colocando o seu próprio nome na atividade, e esses aqui proibidos de participar da gestão. Não podem de forma alguma participar da gestão. E isso é a tal da sociedade em nome coletivo. Por que a gente diz que essa sociedade não tem personalidade jurídica? Porque, na verdade, a sociedade é formada por essa junção. Isso é a nossa sociedade. Mas quando você olha de fora, o terceiro que está olhando de fora da história, então, temos aqui de novo um terceiro qualquer, olhando em direção à sociedade, quando ele olha, a única coisa que ele vê é o sócio ostensivo. Ele não vê mais ninguém nessa história. Por que ele não vê mais ninguém? Porque os demais sócios estão ocultos. São sócios que têm natureza contratual. Então, gente, só para entender essa sociedade, para não cair em alguns erros, algumas confusões. Quando a gente fala em sociedade em conta de participação, eu tenho um sócio ostensivo que quer fazer e quer dinheiro emprestado. Ele pega dinheiro emprestado com quem? Com o sócio oculto, que não quer aparecer nessa história. Então, os dois têm uma relação contratual entre eles, mas isso não é um contrato social. Isso é um contrato em que eles negociam o recebimento do dinheiro e o pagamento posterior de dividendos ao sócio oculto. Exemplo prático, uma construtora quer construir um edifício e não tem dinheiro, começa a buscar sócios ocultos que vão pagar uma determinada quantia equivalente a um apartamento e depois receber dividendos referente a isso. Muito comum em cidades turísticas, isso inclusive, Caldas Novas, cidades onde você tem aí grandes empreendimentos, onde as pessoas investem para ter retorno e não para serem proprietárias ou sócias daquela atividade, certo? Então, cuidado com algumas informações. Sócio ostensivo pode ser pessoa jurídica? Sim, o sócio ostensivo pode ser tanto pessoa física quanto jurídica.
Então, quando eu digo que a responsabilidade pela atividade é toda do sócio ostensivo, não quer dizer que ele tenha responsabilidade ilimitada. Eu posso ter uma sociedade limitada como sócio ostensivo e os sócios ocultos financiando. Exemplo, uma construtora. Ela pode ser uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, mas ter uma sociedade em conta de participação com outras pessoas. Seria mais ou menos assim para vocês entenderem. Vamos lá. Nós temos aqui uma sociedade limitada, e essa sociedade limitada teria aí outros sócios ocultos. E a junção dessa sociedade limitada com esses sócios ocultos é o que geraria a nossa sociedade em conta de participação. Então, percebam que como sócio ostensível tem uma sociedade limitada. Ela assume toda a responsabilidade, uma vez que os sócios ocultos não têm qualquer responsabilidade, mas eu não posso dizer que a responsabilidade dela é ilimitada, porque na verdade ela é uma sociedade limitada, como poderia ser uma sociedade anônima ou qualquer outro tipo societário. Então, esse é o funcionamento da SCP. Lembrando, a SCP não é uma sociedade irregular, como acontece com a sociedade em comum. A sociedade em comum descumpriu a sua primeira obrigação, que era a obrigação de arquivamento dos atos constitutivos. A SCP não tem obrigação de arquivamento dos atos constitutivos. É diferente. É diferente. Então, não caiam nessas pegadinhas. Tudo bem, senhores? Até porque o nosso objetivo aqui é exatamente não deixar que vocês caiam nessas pegadinhas. Seguindo a lógica, então, nós vamos organizar o nosso raciocínio aí da SCP na sua tela comigo. O sócio ostensivo é o sócio que exerce o objeto social. Lembrando que o sócio oculto não pode exercer qualquer ato de gestão, ele não participa da gestão. Tem responsabilidade exclusiva, e eu não falei em responsabilidade ilimitada, e age em seu nome individual, até porque a sociedade não tem nome, por não ter personalidade jurídica. O sócio participante ou sócio oculto participa dos resultados. Não possuem personalidade nem nome empresarial. Quem? A sociedade em conta de participação. Essa não possui nem personalidade, nem nome empresarial. Então, basicamente, isso é a nossa sociedade em conta de participação. Não é uma sociedade muito complexa, mas ultimamente tem até caído em algumas provas da FGV. Na OAB, o pessoal da FGV ainda tem ficado muito limitado em SA, mas de vez em quando dá uma escorregada e vamos para outros tipos empresariais também na prova. A SCP, então, é sempre uma possibilidade. Quanto ao registro, nós vamos lá para o artigo 993 agora, para não ficar dúvidas. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição, eventual porque não é de inscrição obrigatória, de seu instrumento em qualquer registro, não confere personalidade jurídica à sociedade. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Então, o sócio participante não pode fazer parte da gestão, e se fizer, vai responder solidariamente com o sócio ostensivo. Então, a nossa observação, o registro não traz qualquer efeito, sequer traz personalidade jurídica. Por isso, ele não é efetivado, não é obrigatório e não tem razão de ser para a efetivação dele. Não tendo registro, não há como terceiro saber quem são os sócios participantes, por isso recebem o nome de sócios ocultos e não podem ser chamados. Gente, o único tipo societário que não é atingido pela falência, obviamente nós estamos falando de sociedades empresárias, porque as sociedades não empresárias não são atingidas pela falência por não serem empresárias. Dentre as sociedades empresárias só existe uma sociedade que não é atingida pela falência, a sociedade em conta de participação. Professor, a sociedade em comum pode falir? Pode. E se você voltar lá nas aulas anteriores, você vai ver o que eu falei sobre a falência. A falência é uma ação de execução. É uma forma do seu credor te cobrar.
Se a sociedade em comum, ou seja, a sociedade que não efetivou o seu registro, não puder falir, eu estou penalizando o credor da sociedade. Então, eu não fiz o meu registro e, por conta disso, o meu credor não pode pedir a minha falência. Não teria lógica. Então, a sociedade em comum pode falir? Pode. Mas ela pode entrar em recuperação judicial? Não, porque a recuperação judicial, além da natureza empresária, exige que você tenha pelo menos 2 anos de regularidade. Se você não tem 2 anos de regularidade, não pode entrar em recuperação. Consequentemente, como a sociedade em comum não tem registro, ou seja, não tem 2 anos de regularidade, não pode entrar em recuperação judicial. Entendido isso, gente? Empresarial é manha, manha. E outra coisa, ficou na dúvida? Procura o prof nas redes sociais. A gente tá aí para isso. Vamos bater papo, vamos conversar. Sabe por quê? O prof quer ser convidado para todas as festanças de aprovação na prova da OAB. Pode ser em qualquer canto do Brasil. Convida que o prof vai. Vamos falar de tudo, menos de empresarial lá. Empresarial, a hora é agora. Aí depois a gente pode escolher marca de cerveja, tipo corte de carne, aí é diferente. Mas depois da aprovação. Vamos lá, gente, continuando o nosso assunto aqui. Depois da sociedade em conta de participação, a gente começa a analisar aqueles tipos societários que lá no gráfico a gente chamou de sociedades personificadas. Se vocês lembrarem, lá nas sociedades personificadas, nós começamos com a sociedade em nome coletivo, as comanditas, limitada e SA. A primeira sociedade personificada que nós vimos foi a sociedade em nome coletivo, que é de maior grau de responsabilidade entre os sócios. Depois disso, a gente passa para as comanditas, que tem grau de responsabilidade misto. Vamos fazer um gráfico para ajudar nisso aí? Acho que ajuda, né? A história do gráfico sempre ajuda a gente. Vamos falar sobre o tipo de responsabilidade das sociedades. Quanto à responsabilidade, nós temos aqui a responsabilidade ilimitada. Entra aqui nessa história a sociedade em comum, por não ter registro, e entra aqui a sociedade em nome coletivo. Depois nós temos a sociedade de responsabilidade mista. Entram aqui somente as comanditas. E depois as de responsabilidade limitada. Entram aqui a própria limitada e a SA. Então, se a gente tivesse que dividir as nossas sociedades quanto ao grau de responsabilidade, essa seria a nossa divisão. Responsabilidade ilimitada. A incomum recebe isso quase como pena por não ter cumprido com o seu registro. Já a sociedade em nome coletivo é aquela sociedade em que os sócios optam por essa responsabilidade. É a sociedade em que eles dizem, pode negociar com a gente, que a gente acredita tanto que estamos inclusive colocando nosso patrimônio pessoal na reta. Porque isso é a responsabilidade ilimitada. Quando você diz que existe responsabilidade ilimitada, você está dizendo o seguinte: além da pessoa jurídica responder pelas obrigações, o meu patrimônio também responde pelas obrigações. Então, responsabilidade ilimitada não quer dizer que a sociedade vai responder por tudo. Ela já responde por tudo. A responsabilidade ilimitada significa que o sócio também está colocando o seu patrimônio na reta sem limites. Ou seja, além, inclusive, do capital social daquela sociedade. Tranquilo, meu povo? Não tem segredo nessa história, mas vamos lá. Nós já falamos aqui que as sociedades precisam se dividir entre sociedade empresária ou simples e fizemos todo aquele jogo do 982 e 966 para entender isso. Não se esqueçam, existem as exceções do 966 que nós vimos lá na nossa primeira aula quando falamos do empresário. As atividades artísticas, literárias, científicas e intelectuais não constituem atividade empresária. Essa exceção serve tanto para o empresário quanto para a sociedade empresária, uma vez que está no artigo 966, que é a nossa base do direito empresarial. Então, as sociedades intelectuais, artísticas, literárias ou científicas também não constituem atividade empresária, salvo, e aí vem aquele termo que sempre aparece na prova, quando constituir
elemento de empresa. Constituir o elemento de empresa é de natureza empresarial, consequentemente, entra aqui nas sociedades empresárias. Mas vai ter que aparecer esse termo na sua prova, que você não vai ter como interpretar se existe ou não elemento de empresa. Então ele vai ter que te dizer, existe elemento de empresa. Tudo bem? Agora, gente, cuidado com o detalhe. O artigo 983, nós já lemos o 982, passamos para o 983, ele diz para a gente o seguinte: as sociedades empresárias devem optar por um tipo societário. As sociedades simples podem, se quiser, optar por um tipo societário. Então eu posso ter uma sociedade simples se organizando como limitada? Posso. Eu posso ter uma sociedade simples se organizando como sociedade de nome coletivo? Posso. Eu posso ter uma sociedade simples se organizando como SA? Não. Por que não? Porque nós já vimos também no parágrafo único do 982 que se a sociedade divide o seu capital na forma de ações, ela é sempre empresária. Ela não pode ser simples. Então, baseado nessa história do artigo 983, a gente chega na seguinte conclusão. Na sua tela aí, acompanha. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092. Então, a sociedade empresária vai ter necessariamente uma dessas formas. Nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, anônima ou limitada. Ah, professor, e a sociedade em comum? Não, a sociedade em comum descumpriu a sua regra de registro. E a sociedade em conta de participação não é uma sociedade personificada. Mas seguindo, a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com desses tipos e não o fazendo, subordina-se às regras que lhe são próprias. O que nos leva à seguinte situação. A sociedade simples pode adotar a forma de sociedade em nome coletivo, se quiser, forma de sociedade em comandita simples, não pode adotar a comandita por ações, nem as SA, mas pode adotar a forma de limitada. E aí aparecem duas outras possibilidades que não entram nas sociedades empresárias. Pode adotar a forma de cooperativa, que não pode ser sociedade empresária, ou pode simplesmente não adotar forma nenhuma e ser uma simples pura, uma simples que não adotou nenhum tipo de regra que não fosse as suas próprias regras. Então nós temos que tomar cuidado com o 983, porque o fato de uma sociedade se organizar como sociedade limitada não quer dizer necessariamente que ela seja uma sociedade empresária. Tudo bem? Ela pode ser uma sociedade simples que se organizou como uma sociedade empresária. Bom, vamos lá. Ver aqui o que quanto ao grau de responsabilidade, já olhamos. Então vamos passar aqui para o que efetivamente interessa. Quanto à nacionalidade, eu quero que vocês prestem atenção em algumas regrinhas básicas no que diz respeito à nacionalidade. A gente costuma muito falar em sociedades estrangeiras, sociedades nacionais. O que é que faz uma sociedade ser estrangeira ou uma sociedade ser nacional? Nós temos dois requisitos que estão lá no artigo 1126. O artigo 1126 diz para a gente o seguinte: é nacional a sociedade. Olha os dois requisitos. Primeiro, que se organiza em conformidade com a lei brasileira. Segundo, que tenha no país a sede da sua administração. Então, para ser uma sociedade nacional, eu preciso que ela se organize de acordo com a lei brasileira e que ela tenha aqui alguma sede da sua administração. Se ela não cumpre com qualquer um desses dois requisitos, ela vai ser enquadrada como uma sociedade estrangeira e não como uma sociedade nacional. Tudo bem, senhores? Até aqui tranquilo? Coisa linda, o negócio está fluindo, né? Nós já entendemos que existem sociedades que constituem pessoa jurídica e sociedades que não constituem pessoa jurídica. E, obviamente, isso nos obriga a fazer um link com o direito civil quando vocês estudam as pessoas, lá a partir do artigo 44, mais especificamente as pessoas jurídicas. E isso, obviamente, nos remete aqui também ao tema desconsideração da personalidade jurídica. Só que como nós estamos mudando de tema, essa é a sua chance de correr e pegar mais um todinho. Light, porque com esse tanto de todinho vai virar uma bolinha. Te aguardo para o próximo bloco.